Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 48, tá? Essa aula 48, pessoal, é uma aula de revisão da recuperação, tudo bem? Então é aquela aula, assim, para você estudante que eventualmente não conseguiu entender melhor o conteúdo, não conseguiu pegar direito os conceitos, e que agora está aqui, né, para a gente poder dar mais uma ressignificação em cima desses conteúdos. Então, vamos nessa, né? Se prepare que agora vai. Vamos lá, pessoal. Falamos sobre o conceito de potência. Opa, cadê a nossa canetinha? Falamos sobre o nosso conceito de potência, né? Conceito de potência e a potência associada ao trabalho de uma força. Então, vamos lá. Potência. Define-se potência como sendo um tempo gasto para um determinado trabalho. Aí, como assim? Eficiência de uma máquina é medida através do trabalho que ela realiza pelo tempo gasto para realizar o mesmo. Então, professor, você está dizendo o seguinte, que o conceito de potência, né, que vai ser medido lá em watts, é eu pensar o seguinte, se você tem dois equipamentos, né, um realiza um trabalho em menos tempo, ele tem o quê? Uma maior potência. O outro realiza o mesmo trabalho, só que o tempo é maior. Então ele tem o quê? Uma menor potência. Exemplo, vamos lá. Imagina que você tem aquele motor do portão, né? Tem aquele motor que ele vai abrir o portão, fechar o portão, pronto. Aí você vai ter aquele motor que vai levar 12 segundos para poder abrir o portão e o outro motor vai levar 8 segundos para abrir o mesmo portão. Aí você fala assim, bom, o deslocamento, né, foi o mesmo, só que o tempo foi diferente. Então aquele que conseguiu fazer o mesmo trabalho, só que em menos tempo, é aquele que vai ter o quê? Uma maior potência, tudo bem? E a mesma coisa de você pensar em alguma máquina, né, que vai ter que girar ali para subir um elevador, entende? Então ele pode subir aquele elevador mais rápido, então ele vai realizar um trabalho em menos tempo, então tem uma potência maior. Ou ele é um motor bem lento, então ele vai trazer o elevador bem devagarzinho, então ele vai realizar um trabalho com um tempo maior, então ele vai ter uma potência menor, tudo bem? Então, para deixar claro, potência, ele trabalha o quanto de trabalho você executa com o intervalo de tempo, né? Então a equação está aqui, ó. A equação para você calcular a potência vai ser assim: potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo, ok? Sendo que a sua potência média ela é medida em watts, o seu intervalo de tempo, ΔT, medido em segundos, e o seu trabalho é medido em joules, já que trabalho é uma forma de energia, tá? E aí também tem uma relação entre joule por segundo, olha só, 1 joule por segundo equivale a 1 watts, tudo bem? E aí essa palavrinha watts, ela é em homenagem, né, ao engenheiro escocês, matemático, James Watt, tudo bem, pessoal? Então, no Sistema Internacional de Unidades, quando a gente vai calcular potência, utiliza-se watts. Apesar que fora do Sistema Internacional, tem outras potências, que é, por exemplo, o cavalo-vapor, ok? Então agora, para ficar mais claro esse conteúdo, vamos fazer uma questão, né? Hora de recuperar, vamos nessa. Primeira questão, qual a potência média, né, que um corpo desenvolve quando aplicada a ele uma força horizontal com intensidade igual a 40 newtons por um percurso de 60 metros, sendo que o tempo gasto para percorrê-lo foi de 20 segundos. Então vamos lá, potência vai ser o trabalho dividido pelo tempo. Potência, aí o trabalho, como a força aplicada, ela está no sentido e direção do deslocamento, então força e deslocamento estão no mesmo sentido e direção, o ângulo entre eles é 0 graus, né? E aí cosseno de 0 graus equivale a 1, então nesse caso o trabalho, que é o quê? Força vezes deslocamento vezes cosseno de θ, nesse caso, a expressão ela vai suprimir o cosseno de θ. Então, o trabalho vai ficar somente força vezes deslocamento, ok? Então, tá aqui, ó, trabalho, força vezes deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo. A força aplicada, 40 newtons, o deslocamento, 60 metros, e o intervalo de tempo, 20 segundos.
Com isso, nós vamos obter, vamos apagar aqui, vamos obter 2.400, né, no numerador, após multiplicar e dividir esse valor por 20, obtendo assim 120 watts, tá? Então a potência foi de 120 watts. Vamos lá, continuando. Energia mecânica, né? Falamos sobre energia potencial gravitacional, relação entre trabalho e energia potencial gravitacional. Então vamos lá, você tem um corpo de massa m a uma certa altura h. Então como calcular a energia potencial gravitacional? O objeto de massa m está a uma altura h em relação ao nível horizontal de referência. Ó, ele desceu, né? Ele estava aqui, ele desceu para cá. Como massa vezes a gravidade é a força que atua sobre o objeto e h o seu deslocamento, o trabalho, né, mencionado pode ser dado por massa vezes gravidade vezes altura. Ou seja, o trabalho da força-peso, massa vezes gravidade vezes altura. O trabalho em joules, a massa em quilogramas, a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura em metros. Relação entre energia potencial gravitacional e trabalho. Um corpo de massa m, inicialmente a uma altura HA, acima do nível de referência, quando ele se desloca verticalmente no ponto A para o ponto B, o seu peso realiza trabalho. Ou seja, quando ele sai aqui, ó, do ponto A e vem aqui para baixo para o ponto B, é realizado um trabalho, que eu vou chamar de trabalho de A para B. Olha lá, desceu. Esse trabalho de A para B, ele pode ser calculado assim, ó. Massa vezes a gravidade, que multiplica a diferença de altura. E a diferença de altura é qual? É a altura no ponto A menos a altura no ponto B, ok? Posso multiplicar os dois aqui, ó, multiplicando distributiva, né? Que o pessoal chama isso de chuveirinho, o aluno gosta de chamar isso de chuveirinho, então multiplicar distributiva, MGHA aqui e MGHB aqui, certo? Só que MGH é a energia potencial gravitacional. Então fica assim, ó, energia potencial gravitacional em A menos energia potencial gravitacional em B, ok? Então vamos lá, dito isso, né, a teoria é essa, dito isso, vamos para a nossa questão aí. Hora de recuperar. Exemplo 2, uma pessoa no alto de um edifício, ele chama isso de ponta A, cuja altura é 8 metros, deixa cair um objeto de massa 10 kg. Considere a gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado e o ponto B a 2 metros do chão. Ok. Letra A. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto no alto do edifício? Então, olha só, energia potencial gravitacional é aquela energia que você consegue armazenar, certo? Ou seja, ela é armazenada no corpo, diferente da energia cinética. E ela pode ser utilizada a qualquer momento, né, convertida para realizar trabalho. Então, no alto do edifício, eu vou considerar a massa que ela possui, a gravidade e a altura ao qual ela se encontra. Considerando os dados da questão, a massa é 10, a gravidade 9,8 e a altura ao qual ela se encontra é a altura A, 8 metros, ok? Após multiplicar, você vai encontrar quanto? 784 joules, essa é a energia potencial que ele possui no ponto A. Agora, letra B. Qual é a energia potencial gravitacional do objeto ao passar por um ponto B? E esse ponto B está a que altura? 2 metros acima do solo. Então, como que faz? Usa a equação parecida, né? Similar com a letra A, uma questão similar, só que nós vamos atualizar algumas informações. Ó. Por exemplo, a altura vai ser diferente, a massa vai ser a mesma, a gravidade vai ser a mesma, mas a altura nós vamos ter que trocar. Então vai ficar assim, energia potencial gravitacional no ponto B vai ser a massa do corpo, que é 10, a gravidade, que é 9,8, e a altura no ponto B é 2. Né? Na letra A, a altura era 8, agora é 2. Então, multiplicando, vamos encontrar com isso 196 joules. Então, olha que interessante. No ponto mais alto, a 8 metros de altura, ele tinha uma energia potencial gravitacional, que era de quanto? 784 joules. Aí ele caiu, ó, ele caiu de 8 metros de altura e está caindo, aí ele para em 2 metros de altura. Em 2 metros de altura, qual que é a energia dele? 196 joules. Aí você fala, ué, professor, e essa energia foi para onde?
Se ele tinha uma quantidade de energia aqui e ele caiu e aqui a energia é menor, para onde que foi? Bom, ela não é destruída, né? A energia é apenas convertida. Então ela saiu da forma energia potencial gravitacional e foi convertida para energia cinética. Então por isso que esse corpo aqui está em movimento, né? Ele possui nesse ponto B uma velocidade. Então aquela energia potencial diminuiu, em contrapartida a energia cinética está aumentando. Vamos nessa. Continuando. Qual o trabalho realizado pelo peso do objeto no deslocamento de A para B? E aí com isso nós vamos ter assim, ó, trabalho de A para B, energia potencial gravitacional no ponto A, menos energia potencial gravitacional no ponto B. Vamos ter 784 menos 196, obtendo assim um trabalho de A para B de 588 joules, ok? Então saindo de um ponto até o outro, né, ponto A até o ponto B, foi realizado um trabalho. E esse trabalho vai ser de 588 joules. Ou seja, foi adicionado trabalho. Aí você fala assim, como assim foi adicionado? É porque esse foi o trabalho da força-peso. Foi adicionado o trabalho. Em contrapartida, se o corpo estivesse voltando de B para A, alguma coisa lançasse ele para cima, o trabalho da força-peso já seria um trabalho negativo, tá? Ou seja, estaria retirando energia. Continuando, pessoal, falamos também sobre estática dos fluidos a respeito do conceito de pressão, densidade e massa específica. Conceito de pressão, vamos lá. Pressão. Na física nós falamos de grandezas escalares e grandezas vetoriais, ok? A pressão é uma grandeza que é escalar, né? Curiosamente, ela relaciona uma grandeza vetorial com outra grandeza escalar. Aí você fala assim, ah, professor, então a força aplicada é vetorial. A área é uma grandeza escalar, mas a pressão vai ser uma grandeza escalar também, tudo bem? Então, como que eu calculo essa pressão? Eu vou considerar que eu tenho uma força, essa força está formando 90 graus com alguma superfície, ou seja, ela é perpendicular a alguma superfície. Então, eu vou pegar a intensidade da força que está sendo aplicada a 90 graus e vou dividir pela área da superfície. Então, quando eu pego aqui, ó, força, né, dividido pela área da superfície, eu vou ter a pressão, tá? Então, a pressão, olha só, ela vai ter sendo medida em Newton por metro quadrado ou Pascal, a força aplicada em Newton e a área em metro quadrado. Tudo bem? Vamos nessa. Exemplo 3. Se o peso de um objeto é 30 newtons, distribuído numa área de 5 centímetros quadrados, a pressão sobre a sua superfície vai ser de quanto? Então vamos lá. Pressão, força sobre área. Então nesse caso, a força é a força-peso, 30 newtons. E aqui eu vou ter uma área de 5 centímetros quadrados, ok? Aí quando você dividir, né, 30 para 5, você vai obter quanto? Vai obter 6 newtons por centímetro quadrado, ok? Aí você fala assim, professor, essa resposta aqui está em newton por centímetro quadrado, mas eu poderia converter? Se ele quisesse essa resposta no sistema internacional, aí haveria necessidade de fazer uma pequena conversão, né, de centímetro quadrado para metro quadrado, tá? Mas como ele não fala aqui na questão que precisa estar no SI, a resposta, então nós podemos trabalhar em centímetros quadrados. Continuando, falamos também sobre massa específica e densidade absoluta. Considere um objeto de massa M cujo volume é V. Bom, a massa específica dele ou densidade absoluta vai ser uma relação da massa que ele possui, né, do corpo M e o seu volume com volume V. E o resultado vai ser o quê? Uma grandeza representada pela letra ρ, né? Então, massa e volume. O quanto de massa ele possui em uma determinada porção do volume é o que vai estabelecer a densidade desse corpo, certo? Aí você fala assim, ah, professor, então, calma lá. Cada tipo de corpo, cada tipo de material vai ter uma razão, né, específica de massa por volume. Se você pegar alumínio, né, 1 quilo de alumínio, qual é o espaço que ele vai ocupar? É uma quantidade. 1 quilo de cobre,
1 quilo de cobre vai ocupar o mesmo espaço que 1 quilo de alumínio? Não, né? Então, cada tipo de material vai ter uma proporção, né, específica entre o quanto de massa ele possui em um determinado volume, ok? Vamos nessa. Quanto mais massa ele possui nesse determinado volume, maior a sua densidade. E quanto menos massa ele possui nesse volume, menor a sua densidade. Então, como que fica a equação disso? Massa específica vai ser ρ, ó, igual massa dividida pelo volume. Nesse caso, densidade absoluta, vamos chamar aqui, ó, unidade quilograma por metro cúbico. A massa dele, quilograma. O volume dele, metro cúbico, ok? Bem simples. Então tá, tanto a massa específica, a massa e o volume, todos eles aqui são grandezas escalares. Vamos a um exemplo. Um bloco de alumínio tem volume 50 centímetros cúbicos e tem uma massa de 135 gramas. Qual o valor da sua densidade? Então vamos lá. Densidade é igual a massa pelo volume. Então densidade, 135 gramas por 50 centímetros cúbicos. Dividiu, obtém assim, olha só, obtém assim 2,7 gramas por centímetro cúbico, ok? Então aqui a resposta está em gramas por centímetro cúbico. Aí você fala assim, professor, e se eu quisesse fazer aquelas conversões, né, de quilograma para metro cúbico, como ficaria? Então é só você lembrar, você vai colocar assim, 1 quilograma, né? 1 quilograma equivale a 1000 gramas, ok? Aí, centímetro cúbico, metro cúbico, o que você teria que lembrar? Vamos colocar aqui. 1 metro cúbico vai ser 1 metro. Opa, vamos apagar isso aqui. Vai ser 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, né? É você pegar um cubo e colocar assim, um lado vezes o outro lado vezes o outro lado. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Cada metro desse vai ter 100 centímetros. Então, vou colocar aqui 1 metro cúbico, vai ser 10 ao quadrado centímetros, vezes 10 ao quadrado centímetros, vezes 10 ao quadrado centímetros. E aí, multiplicando os três, eu vou ter 10 a sexta centímetros cúbicos. Então, olha só, 1 metro cúbico, vamos anotar aqui, 1 metro cúbico vai ser o quê? 10 a sexta centímetros cúbicos, ok? Se eu quisesse escrever isso de uma forma inversa, eu poderia colocar aqui 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 do metro cúbico, tá? 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 do metro cúbico. E aí eu colocar aqui que 1 quilograma equivale a 10 a terceira da grama. Ou, se eu quiser, eu posso escrever que 1 grama é 10 a menos 3 do quilograma, ok? Então, essas duas relações que eu anotei aqui, ó, 1 metro cúbico é 10 a sexta, 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 e 1 grama é 10 a menos 3, com essas informações, olha só, vou colocar aqui, 2,7. Aí tá aqui, grama, né? 1 grama, 10 a menos 3, vamos colocar aqui, 1 grama, 10 a menos 3 quilograma. Aí aqui embaixo, centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 10 a menos 6 metros cúbicos. Ok. Então, quando eu dividir 10 a menos 3 por 10 a menos 6, eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. E a resposta vai ser a seguinte, 2,7 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Ok? Então aqui eu escrevi a mesma resposta, só que com outras unidades. Tudo bem, pessoal? Então olha só, agora eu desejo para você, né, uma excelente avaliação de recuperação, né? Fique tranquilo, faça com calma, tá? Dê o seu melhor e te desejo uma boa prova. Tudo bem? Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Tchau, tchau!